Olá, meu dileto internauta, uma boa noite para você e para toda a sua família. E é com muito prazer que eu retorno aqui aos estúdios da TV Jaguari para levar ao ar esta programação, através desse programa, dos canais da TV Jaguari, nós interagirmos com você, levando ao seu coração uma porção preciosa da palavra do nosso Deus. Este programa é um programa da Assembleia de Deus, da rua 25 de dezembro, número 627, tendo como presidente o pastor Antônio Ferreira Dias. E a mim, pastor Virgílio, compete fazer a apresentação desta programação. Quero dizer a todos os meus internautas que o nosso programa ele é ao vivo. E se você desejar participar da nossa programação, é só acessar o site www.tvjaguari.com.br e assim você terá possibilidade de participar da nossa programação e, claro, seria um prazer muito grande saber que você está conectado conosco. Os nossos cultos acontecem todas as terças, quintas e domingos, sendo que nas terças e quintas o horário do nosso culto é às 19h30. Aos domingos, o nosso culto tem início às 19h. Ainda temos no domingo pela manhã uma reunião de escola bíblica dominical, onde nós tratamos de assuntos específicos a cada trimestre. Cada trimestre nós temos um assunto diferente. No trimestre passado, nós tratamos de escatologia bíblica, porque falamos sobre as cartas às 7 igrejas da Ásia. Nesse trimestre que está encerrando, nós temos a nossa última aula no próximo domingo. Nós vamos tratar de como vencer as aflições da vida. E dentro desse trimestre nós tratamos de vários assuntos. E para o próximo trimestre nós temos uma programação para tratarmos dos profetas menores. Eu estou em uma grande expectativa para este próximo trimestre, porque nós vamos tratar especificamente dos profetas menores. E é muito bom a gente conhecer a vida destes homens que foram grandes homens do passado, grandes profetas que ministraram a palavra do nosso Deus e, claro, como cristãos, gostaríamos de aprender mais sobre a vida destes homens. Então, teremos a grande chance de aprendermos ali na nossa escola dominical no próximo trimestre. Você é um dos nossos convidados para qualquer desses trabalhos que você desejar. É claro que será um prazer enorme ter você conosco em um dos nossos cultos. Eu quero ler alguns versículos aqui no livro dos Salmos para uma rápida meditação. E eu quero ler no Salmo 69. Eu quero ler no Salmo 69 e eu vou ler o versículo 30, 31, 2 versículos. Eu quero ler os versículos 30 e o 31, para ter assim um momento de reflexão dentro desses 2 versículos. O Salmo 69, o versículo 30, fala assim: louvarei o nome de Deus com cântico e engrandecê-lo-ei com ação de graças.
e isto será mais agradável ao Senhor do que o boi ou o bezerro que tem pontas e unhas. Esses dois versículos. Meus diletos internautas, o Salmo 69 é um salmo de Davi. É um salmo de Davi. E nesses dois versículos, Davi começa a mostrar a importância do louvor a Deus e a importância da gratidão a Deus. Isto é muito importante. E Davi, ele era um homem que tinha essas qualidades de um verdadeiro adorador. Davi, ele tinha uma vida de comunhão com Deus. E você, ao longo dos seus escritos, você estará sempre presenciando Davi ou adorando a Deus, ou convidando alguém para adoração, ou enaltecendo a casa de Deus. Enfim, esta era a qualidade de Davi e o seu comportamento. No Salmo 122, Davi fala assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele tinha um prazer enorme em estar na casa de Deus. Por isso que Davi, ele deixa escrito isto aqui, nos mostrando o apreço que ele tinha pelo louvor, pela adoração a Deus e também por ação de graças a Deus. Isso é, quando se faz ação de graças, é uma demonstração de gratidão a Deus. Eu quero fazer aqui um parênteses para mandar aí um abraço para o Heron. Ele é um dos jovens ali da nossa igreja e ele me disse que estaria conectado aqui com a Jaguari, e se realmente ele estiver, Heron, para você o meu abraço. O Heron é um dos meus netos e eu quero dizer a ele do prazer que eu tenho em vê-los na casa de Deus servindo ao Senhor. Quero aproveitar também para parabenizar as minhas filhas e um dos meus netos que estão aniversariando. A Silvana, ela está aniversariando hoje e eu quero parabenizá-la pela passagem do seu aniversário. Silvana, que Deus te guarde, que Deus te abençoe muito nos seus dias, com muita paz, com muita alegria, com muita saúde. Parabéns pelo seu aniversário. Também a Silmara, que aniversariou dia 24, antes de ontem, a ela também os meus parabéns. E ao Abner, o meu neto, o mais velho, que aniversariou também antes de ontem, parabéns a vocês pela passagem dos vossos aniversários. Deixaram para aniversariarem todos na mesma época, e assim vão fazer uma festa só, claro. Quero aproveitar também e mandar aí um abraço ao meu genro, que certamente, se o Heron estiver conectado, eles todos estarão aí participando da nossa programação. Deus abençoe a todos vocês. Muito bem, e o salmista, ele diz: louvarei o nome de Deus com cântico e engrandecê-lo-ei com ação de graças. Muitas vezes nós vemos as pessoas ovacionando homens, mulheres, as estrelas, os atores, as atrizes, não é?
as pessoas que se destacam na música, na mídia, nos esportes, eles são ovacionados, eles são enaltecidos, não é? Eles são aclamados pelos grandes feitos. Quando tem Olimpíadas e conquista-se medalhas de ouro, quando eles voltam para suas respectivas cidades, a recepção é em alto estilo. Por quê? Porque foi um campeão. Quando se conquista um título mundial, Copa do Mundo, quando eles chegam nas suas respectivas cidades, é desfiles em carros abertos, muitas entrevistas, enfim, porque foram heróis, fizeram proezas, então são enaltecidos, são ovacionados, são aplaudidos. Mas todas essas pessoas, não obstante os seus méritos, todos são mortais. É claro que eu vou admirar alguém que conquista. Há poucos dias atrás eu fiquei muito feliz, porque o meu neto de 8 anos foi fazer um campeonato de karatê aqui no ginásio de esportes. E de repente o meu neto, eu estava no culto e ele passou ali pela igreja no final do campeonato, um domingo à noite, e o meu neto abraçado com um troféu quase do tamanho dele, aquele troféu lindo, bonito. Eu fiquei feliz com a conquista dele, com a vitória dele, não é? Então, quando eu vejo alguém, principalmente em se tratando de Brasil, é claro que eu, como um bom brasileiro, não vou ignorar essas conquistas. Vou também comentar, é claro, foram heróis, e o Brasil tem que estar sempre na frente, não é? Este é o nosso sangue. Mas o salmista aqui, ele estava proclamando um nome que é sobre todos os nomes. Ele estava falando de alguém imortal. Ele estava falando de alguém que tem todo o poder nos céus e na terra. Por isso que o salmista estava mostrando aqui o valor da sua adoração. E ele estava realmente enaltecendo a Deus e deixando registrado para nós o valor de uma adoração e o valor de uma ação de graças, não é? Eu acabo de receber aqui a participação do meu neto, o Heron. Ele escreve: estou aqui, vô. E depois, Heron, ele está lá conectado aqui com a TV Jaguari, prestigiando a nossa programação. Heron, Deus te abençoe, muito obrigado pela sua participação na nossa programação. Faça isto sempre e eu ficarei muito feliz. Isso vai nos estimular a continuar fazendo esta programação, sabendo que do outro lado das câmeras tem alguém ali ouvindo a mensagem divina. O Heron é um daqueles que também louva ao Senhor. Ele faz parte do grupo de jovens da igreja, ele adora a Deus com o seu louvor, ele também agradece a Deus pelas vitórias, ele faz ação de graças, isso chama-se gratidão. E claro, meus diletos, como seres humanos, uma das coisas que muito nos machuca é quando alguém ele é ingrato com você. A ingratidão, ela fere, ela machuca. Mas quando tem gratidão, a gente fica feliz, não é? Assim também o nosso Deus, ele fica feliz quando os seus filhos tiram alguns momentos,
alguns minutos para adorá-lo, porque às vezes nós vivemos a vida como se Deus não existisse, às vezes nós vivemos a vida como se nós não precisássemos de Deus, como se fôssemos autossuficientes, e não é assim. Nós somos dependentes. Jesus, quando ele conversava com seus discípulos, ele disse: sem mim nada podeis fazer. Então, claro que nós precisamos render graças. O salmista Davi, ele registra também no Salmo 3 e no versículo 5, olha o que este homem fala. Olha as palavras dele no Salmo 3 e no versículo 5. Ele fala assim: eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Isto é reconhecimento. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Está vendo como Davi, ele era grato a Deus? E ao longo dos Salmos, você vai vendo Davi sempre expressando gratidão. No Salmo 122, ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. No Salmo 27, o versículo 4, Salmo 27, no versículo 4, olha o que ele diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Olha como esse homem tinha um desejo. Tem um dos salmos que ele fala assim: olha, eu não vou subir no meu leito, eu não vou entrar na minha casa, eu não vou dar descanso às minhas pálpebras, enquanto eu não achar um lugar para a arca do Senhor. Ele fez um voto. Ele fez um voto. Muitas vezes nós vamos votar alguma coisa, é sempre para pedir a Deus alguma coisa em nosso favor. Mas o salmista Davi, ele fez um voto que ele não ia dormir, que ele não ia subir no seu leito, que ele não ia entrar na sua tenda, enquanto ele não achasse um lugar para a arca de Deus. Olha o zelo deste homem. E aqui ele fala assim: louvarei o nome de Deus com cântico, e engrandecê-lo-ei com ação de graças. Aí olha o que ele fala: isto será mais agradável ao Senhor do que o boi ou o bezerro que tem pontas e unhas. Para você saber por que Davi menciona aqui boi e bezerro, porque naquela época fazia-se sacrifícios de animais a Deus. Os cultos do Antigo Testamento, o culto dos levitas, o culto dos sacerdotes da linhagem de Levi, era feito através de sacrifícios, de bodes, de ovelhas, de bezerros, de animais. Eles ofereciam aquilo e dedicavam ao nosso Deus. E olha o que o salmista está dizendo: que louvor e ação de graças é mais agradável a Deus do que boi ou bezerro que tem pontas e unhas. Então, sacrificar um boi e um bezerro tem menos importância do que você louvar a Deus e render ação de graças a Ele. O profeta Samuel deu uma ordem para o rei Saul para exterminar com os amalequitas. E o rei Saul não obedeceu esta ordem. O rei Saul, ele poupou o melhor das ovelhas e o melhor das vacas, e também poupou a vida do rei dos amalequitas, um homem chamado Agag. E quando Samuel chegou, Saul falou: olha, eu executei a palavra do Senhor.
E aí Samuel pergunta: você executou a palavra do Senhor? Que balido de ovelhas é esse que eu estou ouvindo? Aí Saul falou assim: isso aqui é o melhor das ovelhas e das vacas que o povo poupou para oferecer sacrifícios a Deus. Aí o Samuel falou assim: será que Deus tem tanto prazer em sacrifício quanto a que se obedeça a palavra do Senhor? Porque o obedecer é melhor do que o sacrificar. Então, obedecer a Deus é melhor do que qualquer sacrifício. Há profeta que fala que ao invés de apresentar a Deus sacrifício de bezerros, devemos apresentar o sacrifício dos nossos lábios, que é o louvor que temos que prestar ao nosso Deus. Então, se o meu internauta ainda não se conscientizou do valor e da importância do louvor e também da gratidão, pense neste versículo que eu li e pense nessas palavras que eu acabei de falar a você, que para Deus é muito melhor o seu louvor e a sua adoração com ação de graças do que qualquer outro tipo de sacrifício. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde no precioso nome de Jesus Cristo. Vou encerrar aqui a nossa programação, mas quero orar em seu favor. Nosso Deus e Pai Celestial, eu tenho entregue aqui, Senhor, a mensagem da Tua Palavra. Quero te pedir a bênção sobre cada internauta que estão conectados com a TV Jaguari. Meu Deus, abençoe a cada um, Senhor, segundo a necessidade de cada internauta, com a sua respectiva família. Deus divino, também quero te pedir por esta casa que tem aberto as portas para a nossa programação, esta emissora, Senhor, a sua diretoria, o seu quadro de funcionários, também os demais programadores, os projetos desta casa, que possam ser levados a efeito com muito sucesso, é o que eu te suplico em nome de Jesus. Amém. Meus diletos internautas, que Deus possa te abençoar. Muito obrigado pela sua atenção, e a você, Heron, pela mensagem e pela sua atenção dispensada para com a nossa programação. Deus abençoe a todos vocês. Esteja comigo na próxima quarta-feira, neste mesmo horário. Até a próxima quarta, se Deus assim nos permitir.